No mundo de hoje, repleto de IAs generativas e dados não estruturados, será que o SQL morreu? Está longe disso, mas é muito importante saber como o NoSQL atua em arquiteturas modernas e qual o melhor caso para se utilizar SQL ou NoSQL. Como fazer essa decisão de arquitetura? Vamos dar início comentando sobre o SQL. O que é o SQL? Ele é uma estrutura de tabelas com colunas e linhas, como se fosse muitas folhas do Excel. Ele trabalha com o rigor do acrônimo ACID, que ele significa o A de atomicidade, conjunto de operações ou será executado ou não será executado. Muito importante para transações bancárias, que não pode haver erros. Se houver algum erro, a operação deve ser cancelada. O C vem de consistência. O próprio banco de dados garante algumas regras de consistência. Por exemplo, uma determinada coluna só pode conter números, ou outra coluna só pode conter valores únicos. Isso fica por parte do banco de dados. O I vem de isolamento. Se duas operações modificarem a mesma tabela, a mesma linha, eu garanto que uma será executada primeiro e a próxima vai ser executada com base nos dados da segunda. Eles não vão se sobrescrever. Se tiver algum impedimento, a segunda será cancelada. Por fim, a durabilidade. Por meio de um sistema de logs que eu posso me aprofundar em outro vídeo, o SQL garante que mesmo que o sistema caia, se ele retornou sucesso para o usuário, quando o banco de dados voltar ao ar, aquela operação será executada. Um exemplo de query SQL. No SQL, a gente chama os nossos códigos de query. Então eu posso, por exemplo, selecionar os usuários, os nomes da tabela usuários e os pedidos da tabela orders, unindo eles pelo seu ID e filtrando por um status pago. O SQL trabalha muito com isso, a junção de tabelas para eu poder ter os dados desejados. Vamos agora para o NoSQL. Um tipo muito comum de NoSQL é o orientado a documentos, como por exemplo o MongoDB. Qual que é uma das vantagens dele sobre o SQL? A gente não tem a restrição de consistência das colunas. Então, se eu tiver algum documento que muda com frequência, por exemplo, um perfil do LinkedIn em que um usuário ele pode estar sempre colocando novas redes sociais, modificar sua descrição e adicionar novos campos, fica inviável eu ter diversas colunas para cobrir todos os casos. Então eu posso apenas salvar o JSON desse usuário e conforme essas informações mudar, eu simplesmente altero esse JSON, sem ficar restrito a essa rigidez da consistência que um SQL exige. Nós temos diversos tipos de NoSQL. De documentos costuma ser o mais comum, mas nós temos, por exemplo, o Redis, atuando como um banco de dados de chave e valor, implementado de forma extremamente rápida, garantindo acesso em sub-milissegundos. Nós temos o Cassandra, que atua como um tipo de NoSQL wide column. Isso é muito usado para telemetria e processamento de logs gigantescos. Ele consegue trabalhar com, como o próprio nome já diz, uma quantidade massiva de colunas que não precisa necessariamente ser uniformizada. E particularmente, o tipo que eu mais gosto, NoSQL de grafos, em que a gente trabalha com nós e arestas relacionando as nossas informações. Vou fazer uma menção especial a uma aplicação muito legal de NoSQL, particularmente a minha preferida, utilizando um tipo de grafo. No sistema bancário, a gente precisa estar sempre atento a fraudes, principalmente lavagem de dinheiro. A gente pode ter um usuário fazendo transações normais, e a gente representa tudo como nós. Por exemplo, o João Silva fez um pagamento de R$ 45, fez uma transferência de 120. Mas registramos também qual dispositivo está sendo acessado, por quem. E nisso, a gente pode perceber, por exemplo, um padrão estranho. Um mesmo dispositivo está sendo utilizado para acessar diversas contas, o que, na terminologia do mundo de fraudes, a gente chama de contas mula. Então isso já é um sinal de alerta, mas ainda não indica uma fraude. Agora, se essas contas acessam esse mesmo dispositivo e partem de um mesmo servidor, de um mesmo IP, a gente consegue ver um ciclo nesse grafo, e isso indica uma possível fraude. Então é assim, de forma bem simplificada e resumida, porque os fraudadores
atuam de forma muito mais complexa, são centenas de pessoas, centenas de dispositivos de diversos lugares realizando muitas transações. Mas no final elas formam ciclos. Esse é um dos padrões que a gente chama de ring structure. Então, detectar ciclos num banco de dados relacional, fazendo joins de tabela, ficaria muito custoso, ainda mais se nós tivermos centenas de relações. Agora, se a gente estruturar isso tudo como um gráfico, fica muito simples de detectar um ciclo com base em alguns algoritmos já conhecidos. Se acharem interessante, podemos nos aprofundar nesse assunto com outro vídeo. Um outro tópico muito interessante é sobre como as LLMs trabalham com grandes quantidades de dados. Uma LLM, se ela quiser complementar o contexto que ela possui, não pode olhar um banco de dados relacional e tentar procurar as informações lá dentro. Os usuários fazem perguntas em linguagem natural, então ela precisa procurar por contexto, por similaridade. Ela precisa entender o que o usuário quer na pergunta dele e olhar no banco de dados que está mais próximo disso. Então a gente trabalha com algo chamado proximidade semântica. E um dos algoritmos usados nisso é a similaridade por cosseno. Nós trabalhamos com vetores com dimensões imensas. Por exemplo, o algoritmo ADA da OpenAI trabalha com 1536 dimensões. Já é difícil a gente imaginar um objeto 3D na nossa mente perfeitamente. Pessoas com muito treino conseguem até imaginar 4 dimensões. Agora 1536, largura, distância, profundidade, comprimento e mais outras 1533 dimensões. Isso é muita coisa. Mas para IA é um cálculo matemático, por matrizes, além de outras coisas. Então, ela olha as palavras como número e encontra o que está mais próximo disso. Se eu falar sobre cachorro, ela vai entender que isso é um animal, meu pet. Se eu falar sobre animais da floresta, ela vai tentar encontrar algo que está próximo tanto da natureza quanto de pets. E dessa forma, a gente consegue encontrar o que é mais similar para complementar o contexto da nossa IA. Com isso, é possível criar sistemas robustos e mais confiáveis. Mas no final, Miguel, eu devo escolher um banco de dados relacional ou um banco de dados NoSQL, não relacional? No fim, depende. A gente precisa entender no nosso sistema o que vai ser mais importante. A gente quer uma consistência robusta, por exemplo, transações bancárias. Precisamos garantir a atomicidade, que está dentro do ACID e é implementado naturalmente por SQL. Claro, bancos de dados não relacionais conseguem garantir isso, mas é através de trade-offs. Você perde alguma funcionalidade ou desempenho para poder ter isso que no SQL não é perdido. Nós precisamos de uma estrutura não tanto estruturada, que não pode ser facilmente dividida em linhas e colunas, aí a gente já precisa pender para o não SQL. Ou então, se nós queremos trabalhar com escala, o SQL ele escala muito bem de forma vertical. Então, se eu tiver margem para ter um computador cada vez mais potente, eu posso ficar no SQL sem problemas. Agora, caso eu queira ter uma rede distribuída por centenas de computadores, o NoSQL consegue trabalhar melhor. Por fim, nós temos algo chamado Teorema CAP. Quando você for pensar na sua arquitetura e em qual banco de dados escolher, o Teorema CAP garante o seguinte: você tem que escolher duas coisas de três, entre consistência, disponibilidade e tolerância a partições, você só pode ficar com duas. Hoje em dia, tolerância de partição é algo essencial, porque a maioria dos sistemas são distribuídos. Então, no fim das contas, você acaba tendo que decidir entre ter uma consistência e tolerância de partição, ou então ter disponibilidade e tolerância de partição. Não dá para garantir os três sempre. É preciso escolher apenas dois e você pode utilizar isso para guiar a sua decisão. Muito obrigado. Se sentiu que algum assunto ficou raso, deixe um comentário e podemos fazer um vídeo para aprofundar nesse assunto. Até mais, um ótimo dia!